Então, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, diz: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em... Jesus está dizendo isso, amém? Nós devemos ter paz em quem? Então, se você buscar paz nesse mundo, você está numa carreira que não vai ter fim, porque esse mundo não vai te dar paz. Mas Jesus está aqui se despedindo, né? O Evangelho de João é praticamente, a partir aí do 14, ele já começa uma despedida, né? A gente começa a ver ele dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, eu vou para o Pai preparar lugar. Então ele já começa uma despedida, e aqui no 16 não é diferente. Ele está dando últimas orientações, ele está dizendo aos seus discípulos: queridos, vocês precisam ter paz em mim. Ele estava dizendo uma série de coisas antes desse texto, que provavelmente deve ter causado alguma, né, vamos dizer assim, alguma perturbação. Mas ele diz: eu estou dizendo isso para vocês terem paz em mim. Amém? E ele continua: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Normalmente eu quero tomar para nós essa noite, essa última parte, com certeza. O que Jesus está dizendo aqui, entre linhas, é que se ele venceu e nós o seguimos, nós também venceremos. Mas nós não podemos deixar de ignorar o que ele disse antes: tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão ter aflições. Então, como disse alguém para uma pessoa esses dias, nós temos uma boa notícia para você: as coisas não vão melhorar. A irmã Vânia conhece, você vive no meio aí jurídico e você sabe como é que são as coisas. Não tem perspectiva de melhora nesse mundo. Não tem, queridos. Eu estava conversando há pouco a respeito das estatísticas de Covid nos países pobres. 223 mortes, 50 mortes. Os países que começam a ter algum capital, 1.200, 1.800. Mas os países ricos, 1.000 por dia. Entende como há uma seletividade aqui, até no vírus? Porque o mundo está trabalhando contra ele próprio. Nós estamos trabalhando contra nós próprios. Porque ao invés de nós fazermos coisas para melhorar, nós só fazemos para piorar. Então Jesus está dizendo: ei, eu estou dizendo algumas coisas para vocês terem paz em mim, para vocês não serem tomados de surpresa. E muito me admira se algum cristão, conhecedor da palavra, está surpreso com o que nós estamos vivendo. Não devo ficar surpreso, mas saiba que a tendência vai ser de piorar. As situações em nossa volta podem piorar, mas nós temos que ter ânimo no Senhor, amém? Porque Ele diz aqui: mas tende bom ânimo. Ânimo em quem? Nas coisas à minha volta? Não, é em Jesus mesmo, porque só Ele que pode nos socorrer. Em Mateus capítulo 9, e aí eu vou... marca aí o João 16 que nós vamos voltar nele, viu? Deixa marcadinho aí, nós vamos voltar já já. Mas vai para Mateus capítulo 9, versículo 36. Quem achou, diga amém. Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim, ó: vendo ele, se você pegar do 35, você vai ver que Jesus andava pregando o evangelho por vários lugares. E aí chega o narrador aqui, Mateus, começa a dizer: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Ele está conversando aqui com João e dizendo estas coisas, porque ele disse coisas antes. E quando eu estava lendo esse texto, me veio imediatamente esse texto de Mateus, quando ele viu as pessoas e as viram como ovelhas sem pastor. Leia comigo o João 16:32, para você entender o porquê que eu fui a esse texto de Mateus. Versículo 31, lá diz, 31 não, é o 31, ele está conversando com os discípulos, ele vai responder a partir do 31, o que os discípulos estavam dizendo a ele. E ele diz: eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Então aqui eu quero analisar esses dois cenários rapidamente para nós continuarmos. Jesus está falando para os seus discípulos acerca do momento que viria após ele partir. Isso aconteceu. Logo depois da morte de Jesus, no primeiro 100 anos, acontece. Eles são espalhados. E ao longo da história, vai acontecer outras situações de perseguição aos cristãos. E eles vão de novo ter a mesma situação. Vocês vão ser dispersos. E vocês vão cada um cuidar da vida de vocês. E vocês vão me deixar. Imediatamente ele diz: mas eu não vou estar só, porque o Pai vai estar comigo, e eu estou com o Pai. E aqui, Eric, há duas características, dois tipos de pessoas em momentos como esse que nós estamos vivendo. A oratória é bonita, vai para casa, cultua o Senhor, você e a sua casa, faça o melhor para Deus, você e a sua família. E nós estamos aqui em poucas pessoas, e alguns de vocês são muito tementes ao Senhor, muito fiéis ao Senhor. É fácil fazer isso que é dito para nós? Servir ao Senhor de casa? Você mantém uma disciplina, uma auto-orientação, como é pregado aí por muitos? Você consegue? Ivete, você consegue? Ivete, eu vou falar para você. Eu tenho um chamado, amo Jesus igual vocês. Quero o melhor para o reino de Deus igual a vocês. Sou o líder da igreja, irmã Vânia. Mas para mim é uma luta. Mas sabe o que é uma luta ferrenha? E eu fico pensando, as pessoas não têm compaixão não dos outros. As pessoas não têm compaixão. Jesus olhou para as pessoas e sentiu compaixão, por quê? Porque elas eram como ovelhas sem pastor. Queridos, ovelha precisa de pastor. É um dos grupos de animais, existem poucos, mas ovelha é um deles, que não tem ovelha líder. Já parou a pensar nisso? Ovelha não tem líder, ovelha precisa do pastor. E de repente, num momento como esse que nós estamos vivendo, o que acontece? Ao primeiro momento, todo mundo está ok, tá bom, vamos ficar em casa, porque a gente dá para levar, e a gente ora, e a gente lê a Bíblia, e a gente assiste culto online. Queridos, eu assisto culto online. E eu vou te dizer, não dá para substituir o que nós fazemos juntos aqui. Não dá, querido. Vamos ser francos, vamos ser honestos. A gente aprende, a gente recebe. Mas, queridos, estar presente no calor, no grupo, na igreja, é diferente. Por isso, o autor de Hebreus adverte, queridos, não façam como alguns que deixam de congregar. Congreguem, porque a congregação
é importante para a nossa vida espiritual. A mesma coisa que é importante para uma criança ter uma família, é importante para um cristão também ter uma família cristã, onde ele vive as experiências, onde ele vê que outras pessoas também sofrem como ele sofre, para ele saber que Deus é Deus que responde a oração, mas que também coloca situações de dificuldade. Mas se você não está e você começa a viver uma vida virtual, e eu tenho falado isso, queridos, uma vida virtual é uma vida, aquele desenho que tinha, né, o Bob, o fantástico mundo de Bob, né? A vida virtual, beleza, não estou falando contra você ter uma rede social ou não, eu só estou te dizendo que as coisas virtuais é exatamente o que está dizendo, é virtual. E no virtual tudo é perfeito. No virtual o marido é perfeito, a esposa é perfeita, o seu carro é perfeito, a sua casa é perfeita, o almoço seu é perfeito. O dia que você come ovo frito só com cuscuz, não posta. Mas no dia que tem lagosta no prato, aí posta. Tudo é perfeito. Mas eu olho hoje para uma multidão de pessoas que estão como ovelhas sem pastor, que não recebem visitas de ninguém, que às vezes uma ligação muito xoxa só para cobrar, porque nós estamos num momento que Jesus disse: haverá um tempo em que vocês serão dispersos. E eu vou dizer uma coisa: se Jesus não voltar agora, os nossos filhos provavelmente passarão por momentos como esse. Mas em que eles acreditam? Onde eles estão firmados? Em que eles estão firmados? O que é que eu, como pai, como mãe, como avô, como vó, estou ensinando aos meus filhos, aos netos? Eu estou com um pesar muito grande na minha família. Minha mãe está passando uma situação difícil, queridos. Mas me pesa porque ela está passando e não congrega já há quase um ano, mais de. E aí, onde é que está a nossa fé? Estou dizendo para você sair se esfregando em todo mundo e você ficar dando bobeira, mas você não ir na sua congregação, num grupo familiar, não fazer uma reunião na sua casa, chamar alguém, chamar um grupo, chamar irmãos maduros e fazer algo, você está se suicidando. É suicídio espiritual. E do mesmo jeito que alguém está se suicidando hoje, porque perdeu a noção da vida, não sabe mais o que fazer, mano, há muitos suicídios espirituais acontecendo agora, por causa de homens que colocam aí diante de nós o que eles acham ser bom, mas quando eu olho toda a história eu só vejo política, eu não vejo bondade, eu não vejo preocupação, não vejo real preocupação de ninguém, eu vejo muita política. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25, 1 Pedro lá para o finalzinho, capítulo 2, se você for lá para Apocalipse e voltando é fácil. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Amém? O que ele diz? Não. Amém? Vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vocês se converteram ao pastor e bispo da vossa alma. Quem é? Quem é o seu pastor? Jesus. Ele é o pastor. Quando o Salmo 23 fala do pastor,
Ele não está falando de mim. Ele está falando do pastor e bispo da nossa alma, Jesus. O que não nos deixa viver desgarrados. Sabe por que você se inquieta, Eric, que vem num culto como esse? Porque você tem um pastor que está lá com um cajado, está lá com a sua vara dizendo: ei, está muito longe, está muito distante, venha, volta. E ele vai, qual é o papel do pastor? Arrebanhar, tanger, colocar junto. O do homem, o do mercenário é explorar. E quando chegar a situação de perigo, ele foge. Mas o pastor, o verdadeiro pastor, não foge, não abandona as suas ovelhas. O mercenário foge, se esconde, mas o pastor não, o verdadeiro. Então nós não estamos mais vivendo como desgarrados, porque nós temos um pastor. E o que é que esse pastor está nos dizendo? 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Em nome de Jesus nós vamos terminar 7h30. Será que eu consigo, Mar? Ah, Senhor. É que Deus muda, queridos. Eu era tão tímido para falar, mas quando eu encontrei Jesus, Ele mudou completamente. Agora eu já falo sem parar. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 55. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, porque Paulo também vai falar aos romanos que o salário do pecado é a morte. Pecou, saiba que você está num problema sério. (56), 56, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos dá vitória? Onde está a nossa paz? Quem nos dá vitória, querido? Jesus. Onde está a nossa fé? Em Jesus. Quem é o nosso pastor? É Jesus. Então todo o poder que o mundo deveria ter sobre nós foi perdido, porque nós estamos em Jesus. Então ele falando aqui aos coríntios e vendo o horror da vida, né, que o homem tem diante de si, pelos seus ardis, pelos pecados que ele pode cometer, ele dá graças a Deus. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o poder da morte? Aí eu perguntei à minha mãe: a senhora está com medo de morrer? Ela disse não. Eu digo: glória a Deus. Porque se você tem medo, querido, então você tem que ter medo mesmo. Porque alguma coisa está errada. Não estou dizendo que você tem que sair correndo atrás de situações para te matar, não estou falando isso. Nós queremos é viver. Aliás, a Bíblia diz que Deus não se agrada de ver pessoas como nós morrendo. Por isso Ele mandou Jesus, para vencer a morte em nosso lugar. Mas nós, diante das situações que vamos viver na vida, não vamos ter medo. Não vamos ter medo. Então, se você precisa fazer algo, faça com coragem, com ousadia.
Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, ele fala que o aguilhão, ainda aqui, né? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Aí alguém pode interpretar, Mariana, então quer dizer, se não houvesse lei, não havia pecado? Não, é o contrário. Só a lei, porque já havia pecado. Ninguém coloca um radar eletrônico com limite de velocidade num lugar onde as pessoas respeitam a velocidade. Sim ou não? Não é? Você tem um quebra-mola. Por que tem um quebra-mola? Por que, Eric, coloca quebra-mola? Você gosta de quebra-mola, Eric? Não, né? Eu também não gosto. Mas por que coloca o quebra-mola? Porque, mas existe uma lei de limite, não existe? Por exemplo, aqui dentro do bairro é 40, eu acho, ou é 30, não sei. Deve ser de 30 a 40. Mas os caras querem passar 100, meu amigo. Aí eles vão colocar um quebra-mola. O quebra-mola é a lei. Mas colocaram porque havia uma falta antes. Então o que Paulo está dizendo não é que porque tem lei é que existe pecado. Não, o pecado existe e por isso a lei foi criada. Para inibir. Né? Você, não sei quem trabalha aí com contas, né? Mas o pessoal de auditorias e a legislação que mais acontece é sobre finanças, por exemplo. Porque todo dia eles criam uma lei para vedar uma forma de roubo. E todo dia os caras inventam um monte de outras formas de roubar. Então tem que criar lei para impedir que roubos aconteçam. Então o que Paulo está dizendo aqui é que o pecado tem força por causa da lei. Mas se eu não peco, eu não preciso de lei. Porque eu sou o santo, ou sei lá o que. Não, é porque eu ando em obediência. E para quem obedece, não precisa de lei. Se o seu filho acorda cedo para ir para a escola, você vai colocar lei sobre ele, agora você tem que acordar a tal hora. Você não vai falar nada, você só vai deixar a vida seguir. Porque ele já faz isso automaticamente. Você não tem que colocar lei. Amém? Então vamos para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Eu estou dizendo que nós queremos entender a palavra, e nós estamos enraizados na palavra. E em momentos como esse, mais do que nunca, nós precisamos invocar a palavra. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, temor, de medo, mas de poder, de amor, de moderação. Então, eu entendo que aqui o destemido trabalha junto com moderação, com amor, com cuidados, com tudo, mas você não está acovardado. Você não está aí esperando que alguma coisa aconteça para você se mover. Você continua fazendo acontecer. Porque esse é o papel da igreja. Nós falamos aqui há uma terça-feira que a igreja foi instituída para avançar, para marchar, para atacar e não para ficar acovardado. Amém? Então nós vamos continuar. No mesmo livro aí de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as... Aí é onde está o problema, irmão Formiga. O mesmo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se eu quero andar na palavra, querido, eu tenho que saber que na palavra existem normas. Nós estamos numa caminhada. E nessa caminhada que eu estou, existem normas. Existe procedimento. E eu tenho que ter coerência naquilo que eu estou vivendo. Eu sou cristão. Então as pessoas que estão à minha volta têm que ver em todo o meu linguajar, minha forma de comunicação, que eu de fato sou cristão. E que eu vou me colocar e me posicionar
por aquilo que eu creio. E não simplesmente ser deixado levar por qualquer coisa. Eu preciso saber que para eu conquistar aquilo que a palavra tem para mim, eu tenho que andar segundo os normas. Porque nenhum atleta, você vê aí várias Olimpíadas, atletas em problema para receber a sua medalha, porque tem que passar num exame antidoping, ele tem que passar em uma série de procedimentos. Lutadores que vão para uma luta de MMA, sei lá, de qualquer um desses aí, cada categoria tem um peso. Se você está fora do peso, você pode entrar? Não, cada coisa tem uma norma. Então, quando eu digo que nós precisamos estar enraizados na palavra, existem princípios, existem verdades e existe posicionamento, queridos. E o que falta para a igreja? O posicionamento dela. Não verbal. Muitas vezes o verbal está bem, está legal, mas as atitudes não. Porque a palavra nos diz algo e nós estamos fazendo outra coisa. Nós precisamos de andar de acordo com o que diz a palavra. E não só dito, mas vivido na nossa vida. Então tá bom, eu não posso estar em locais lotados, mas eu vou procurar um lugar para cultuar o Senhor. Eu vou procurar um lugar para render louvores ao Senhor. Porque por mais que alguém diga que em casa pode fazer, e pode, vai chegando um momento, queridos, que você precisa de um gás. Eu ouvi de um colega de trabalho meu, um diretor meu em Moçambique, que os sul-africanos gostam muito de rugby, né? Aquele jogo de tipo futebol americano, mas é pior. Eu acho que os caras não tem nem proteção nem nada. E aqueles caras são monstros, né? São os caras mesmo gigantes. Ele estava falando para mim que quando eles chegam no final do campeonato, os times que vão para a final são os melhores. Sim ou não? O time que vai para a final são os melhores. Os dois melhores é que vão para a final. Mas ele disse assim: Sérgio, mesmo esses dois times, uma noite, 2 noites ou 3 noites antes deles irem para o campo de futebol, eles fazem uma reunião num ginásio com a torcida daquele time. E aí a torcida daquele time de rugby, os caras gigantes, só marreta, ficam no meio da quadra e a torcida em volta toda gritando palavras de afirmação para eles. Vocês são os melhores, vocês vão ganhar, vocês vão vencer, vocês vão ser um rolo compressor, passar por cima. Ele diz que é um negócio que arrepia, ele diz. Isso é igreja, querido. A gente precisa estar na igreja para isso. É aqui onde nós vamos ser afirmados naquilo que a gente crê, naquilo que cantamos agora há pouco, rompendo em fé. Quem não sabe que tem que ter fé para romper? Todos nós sabemos, queridos. Mas quando você ouve uma canção daquela cantada por mais de 1, mais de 2, mais de 3, é diferente ou não é? Você tem isso em casa sozinho? É possível, queridos. É possível. Você ter tempos tremendos, e nós temos, eu tenho certeza disso. Mas há um grupo de pessoas que está como ovelhas sem pastor, que estão sofrendo suicídio espiritual. E a igreja precisa acordar. Então nós vamos entender que a regra do jogo pede para eu congregar, pede para eu estar junto com alguém, pede para eu compartilhar as coisas com alguém. Por isso eu não creio na igreja do eu sozinho, essa igreja esse grupo aí do desengrejado. Não existe cristianismo sem coletividade, querido. Não existe. Do contrário, Jesus teria vindo, feito tudo sozinho e não chamaria 12 para andar com ele. Mas porque ele chamou 12, eu preciso de você, irmão. Eu preciso de você, irmão Érico, Marco, Ivo, Ivete, Cauê. Nós precisamos um do outro. Volta para o 1 Timóteo capítulo 6, só 2 páginas daí de onde você está. O que é que Paulo vai dizer ainda a Timóteo no capítulo 6?
Versículo 11 em diante. O que eu quero é o 12, mas vamos ler o 11 para contextualizar. Tu, porém, ó homem de Deus. Amém? Diga, tu, porém, ó homem de Deus. Agora, diga isso para alguém que está do seu lado aí. Aponta aí. Tu, porém, homem, mulher de Deus. Foge destas coisas. Ele tem uma lista de coisas antes que ele já colocou, você pode ler em casa. Antes segue justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Constância, fé, constância. Seja constante nas coisas que você está fazendo. Tenha fé. Momentos como esse que nós estamos vivendo, queridos, requer atitudes de fé. Agora, fé em quê? Porque a fé vai sempre nos mover. Depende do que nós cremos. Se você crê em Deus, você será movido por Ele. 12. Combate o bom combate da... Toma posse da vida. Será que a gente ainda pensa nessas coisas? Está tão bom, né, a vida aqui, que a gente não quer ir. Mas ele está dizendo, combata o bom combate da fé. Porque sem fé, queridos, também a gente não vai a lugar nenhum. Se você não acreditar, primeira coisa que você tem que acreditar. Acreditar vai te dar coragem. Porque se você não tiver coragem, meu amigo, você não move uma agulha. O Janete que gosta do termo, não dá um tapa numa broa. Sem coragem, vai. Porque tudo nessa vida, Eric, requer sacrifício, requer luta. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. E o que mais temos agora é testemunhas, multidão de testemunhas. O que nós estamos fazendo? Continuamos firmando a nossa fé? Continuamos afirmando o que nós cremos? Ou nós estamos relaxando, virando cristãos relaxados, aceitando qualquer situação à nossa volta? O que nós acreditamos? Onde está a nossa fé? Volto a dizer, vamos entender os momentos que estamos vivendo. Vamos ter sabedoria, como já compartilhou o Marco aqui. Mas eu não vejo uma sabedoria quando nós recuamos do propósito fundamental da igreja. E esse é o momento para nós. Falei para o Cauê hoje à tarde, cara, que pena, né? Mas a gente tem sido bom amigo de pessoas que estão indo para o inferno. Porque tem gente morrendo, queridos, e morrendo sem Jesus. Porque muitas vezes nós estamos acovardados. O apóstolo Paulo, que está escrevendo isso a Timóteo, fala em 2 Timóteo 4, 7 e 8, que ele diz, eu combati o bom combate. E guardei o quê? O que você acredita? Né? Por isso, quando você me ligou, eu digo, cara, eu creio assim. Eu guardo o que eu creio. Eu tenho que guardar o que eu creio. Porque se eu não guardar o que eu creio, eu vou ser levado por qualquer conversa. Por qualquer história que me contarem, eu vou ser levado. Então eu tenho que guardar a fé. Combater o bom combate e guardar a fé. Ainda no 2 Timóteo, que nós já lemos agora há pouco, 1, 7, leia o 1, 12. 2 Timóteo 1, 12. Nós lemos o 1, 7, né? Então vamos ler o 1, 12. Amém? E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia,
não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem? O que nós estamos crendo? Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicções. E isso é necessário para nós, como igreja, nos dizem que nós estamos vivendo. O que você crê? Nós vamos ser desafiados, Mariana. Deus é tremendo. Nós vamos ser desafiados. Nós vamos ser colocados em situações de constrangimento, para dizer com nossa atitude, com nosso posicionamento, o que é que nós cremos. Diante de família, amigos, colegas de trabalho, na rua, na fila do supermercado, no caixa, na fila do pão, nós vamos ser provados. E Paulo está dizendo: eu não estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Onde está a nossa fé? Ela deve estar na palavra. Amém? Corre comigo para o livro de Salmos. E nós iremos basicamente ler Salmos 129, o primeiro deles. Nós vamos ler Salmos 129. Que o Senhor guarde a nossa geração, que o Senhor livre os nossos filhos, em o nome do Senhor Jesus. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, queridos, luta, guerra, batalhas, né? O livro de Salmos é o livro das orações, dos louvores, das ações de graça, das súplicas de homens guerreiros, de homens de guerra, de Davi e de outros que guerrearam com ele. Então, entenda, aqui é um homem que lutou, que sabe o que é lutar, um guerreiro que está escrevendo salmos. E isso é para nós hoje. Nós estamos numa luta, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. E nós precisamos nos firmar e afirmar a nossa fé na palavra. Ele diz assim: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Quem tem sofrido angústias, perseguições desde criança, desde jovem, eu tenho alguns que eu posso dizer, fulano de tal que eu diga, que me acompanhou, que sabe o que eu passei. Olha como é próximo aquilo que passou esse homem há mais de 4.000 anos atrás. Provavelmente continuam as mesmas verdades. Sofremos angústias, sofremos lutas. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, diga comigo, todavia não prevaleceram contra mim. Queridos, eu posso segurar nessa palavra ou não? Eu posso, queridos. Porque do mesmo jeito que um irmão meu sofreu há milênios atrás e foi vitorioso e o mal não prevaleceu contra ele, também é verdade para a minha vida hoje. Porque o mesmo Deus que ele creu, hoje eu creio. É o mesmo Deus. Então eu vou prevalecer, irmã Vânia. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Aqui é um lamento das marcas que são feitas em nós, tanto físicas quanto espirituais. As dores que são provocadas em nós. Mas o versículo 4 diz: mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Ou seja, ainda que tentam, ainda que lutam contra a minha vida, ainda que tentam me abalar, me destruir,
o Senhor está me livrando, o Senhor está cortando os tendões, o Senhor está tirando a minha vida de situações que causam dano, dor, angústia para mim, que me colocam para baixo, que me deprime. Esse é um homem de guerra e nós estamos em situações de guerra. Volta aí mais um pouco para o 54. Salmo 54. Versículos 5 e 7. Quem achou, diga amém. Vamos ler o 4 também. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Vem do Senhor que eu preciso. Ele retribuirá o mal aos meus opressores. Por tua fidelidade, dá cabo deles. Oferecer-te-ei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Diga, Deus é bom. Diga, Deus é muito bom. Pois me livrou de todas as tribulações, e os meus olhos se enchem com a ruína dos meus inimigos. O Senhor nos livra, o Senhor nos supre. E nós precisamos confiar, é a raiz nossa, é a palavra, querido. Você não tem como vencer esse mundo, você não tem como se animar nesse mundo, você não tem como ter alegria nesse mundo, mas tem como se firmar na palavra. O que a palavra diz? Paulo está dizendo, nós temos uma vida eterna, te agarra a ela. E vive essa vida aqui o quanto você puder, mas firmado na eternidade em Cristo Jesus. E eu duvido que você vai desesperar. Duvido. Outro salmo, 112. 112. Coisa boa esse sonzinho de papel, né? Fuliando. Para um lado e outro. Salmo 112, queridos, são todos, mas vamos ler só alguns versículos dele. Versículo 6 em diante. Diz assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Quem? O justo, aquele que confia no Senhor. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no... Eu já disse, a má notícia, querido, vai estar aí em nossa volta o tempo inteiro. Essa semana eu perdi um tio. E fora outros parentes que eu não conheço, que eu já perdi. E fora pessoas próximas, amigos. Cauê perdeu uma pessoa que ele gostava muito hoje ou ontem, não sei quando foi. Uma notícia vai vir, mas nós não vamos nos atemorizar. O nosso coração não será abalado, porque nós estaremos firmes no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Eu preciso me apegar à palavra, Cauê. Estava ontem no Cauê, deu 9 horas, e agora? Você vai dormir aqui? Eu vou para casa. Mas 9 horas você vai ser preso. Eu vim do lado de 2 carros da polícia, escoltado até em casa. Quase, né? Desviaram no meio do caminho. A Janete, carro da polícia, eu digo, e daí? Se eles abrirem os olhos, eles vão ver as carruagens que tem aqui do meu lado, me guardando e me livrando. Eles não podem ver. Mas se você temer, querido, você não vai mais viver. Você não vai mais fazer nada da sua vida. Vegetar, dispersos cada um na sua casa e morrendo espiritualmente. Não é isso que o Senhor tem para nós.
Vai mais à frente para o 18, 118. 118. Quase que era o 119, todinho. Versículo 5. Versículo 5 a 9. Em meio à tribulação, invoquei o... Nós estamos invocando o Senhor, queridos? Não, né? Às vezes quando a gente está no meio da luta, a gente esquece. Por isso a importância da igreja. Por isso a importância de ser dois, de estarmos juntos. Porque no meio da angústia, nós fazemos o quê? Lamentamos, choramos, né? Agonizamos. Mas há um momento que nós passamos essa linha. E quando nós estamos ao mínimo sinal de problema, nós já estendemos a mão e começamos a clamar. É assim ou não é, irmão? Situação está vindo, nós estamos gritando. Olha aí, Senhor, está chegando aí. Olha aí o incircunciso. Nós não paramos. Eu vou clamar ao Senhor. Na angústia ou na tribulação, eu invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me deu folga. Mas o inimigo é insistente, eu vou dizer a vocês. Ontem eu estava em casa, tentando dar uma meditada ou descansar. Estava lendo. E o tal vai para o motel, senta, esses títulos aí que vocês sabem. E eu estendi a mão lá da onde eu estava e digo: Senhor, em nome de Jesus, dá paz para o teu filho. A bateria do carro arriba. E eu, yes! Acabou que arrumou 3 amigos dele, empurraram o carro, ligou de novo a bateria. O inimigo é insistente, querido, e você não pode desistir. Você tem que continuar clamando. Então eu continuei ali e clamava e baixava o som. Aumentava de novo. De novo. Você tem que clamar. Você vai fazer o quê? Vai brigar, vai chutar, vai jogar uma pedra, vai dar um tiro, vai fazer o quê? Clama ao Senhor no meio da tribulação. Mas não clama uma vez e acha que já foi, não, querido. Porque há situações de guerra que você vai ter que insistir. Que você vai ter que continuar orando. Continuar batalhando, porque uma hora o Senhor nos dá a vitória, se não nessa vida, na vida por vir. Irmã Vânia, nossa alegria é que nós vamos ter um corpo totalmente transformado, sem doença, sem dor, sem nada. Se o Senhor quiser nos dar ainda aqui, amém, glória a Deus, e se não, amém, glória a Deus, nós vamos ter na eternidade. Esse dia eu vi um garotinho cego que toca aí, você já deve ter visto. E alguém disse para ele: mas você toca tanto para o Senhor, por que você não pede Ele para curar a sua vista? Ele disse: eu não quero não. Eu prefiro ver as ruas de ouro, as praças de ouro, a cidade de ouro e de cristal. Eu não quero que Ele me cure, porque eu não quero ver esse mundo. Vocês falam muito mal dele perto de mim. Eu quero continuar cego louvando a meu Deus, que ele vê o Senhor na sua mente e vai ver perfeito lá na eternidade com o Senhor. Entendimento, né? Que compreensão. Eu fiquei assim, digo, é verdade, rapaz. Se eu pudesse. O Senhor tem seu propósito para tudo. O Senhor está, diga comigo aí, o Senhor está com quem que Ele está? Hein? Você pode bater no peito? Meu Pai está comigo? Hein? O teu Senhor está contigo. Então o que é que pode te impedir? O que é que pode te parar? Você já viu como é que é um filho perto do pai? Eu às vezes ia jogar futebol com meu pai, rapaz, os moleques começavam aquelas confusões, aquelas brigas, e a gente dava um chute e saía correndo para perto do pai. Ficava ali, a turma em volta. Vem mexer comigo aqui. Estou perto do meu pai, meu amigo. O moleque não ia, mas se você saísse de perto do pai, ataca a comida de novo. O que ele está dizendo? Ei, o Senhor está comigo, não temerei. Agora tem um monte de gente que parece que anda sozinho. Tem medo de tudo, teme tudo, se treme diante de tudo. Não, querido. O Senhor, o seu Pai, está contigo. E não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam.
Esse 7 é tremendo. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Como é que o Senhor está comigo, Ive? Através da sua vida, através da vida do Marco, através da irmã Vânia. Eu não estou só. De novo a importância da igreja, porque o Senhor está conosco, queridos, dentro de nós, mas ao nosso lado, também através da vida de cada um. Quem nunca aqui, num dia triste, abatido, falou com alguém da fé e ficou animado e ficou alegre? Quem nunca? Você está numa luta, numa dificuldade, você compartilha com alguém, às vezes ouve 2 ou 3 palavras de volta e você, puxa, graças a Deus, não estou só, não é? Deus está comigo e Ele vai me ajudar. 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no... Agora que homem que ele está falando? Os homens, autoridades, os outros, príncipes, ele vai concluir, né? No 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Você acha que a solução vem de um político bem intencionado? Vem não, querido. Nossa força e confiança deve estar no Senhor, porque a nossa força vem dele. A nossa esperança deve estar no Senhor, porque é dele que vem a resposta para as nossas vidas. Eu não tenho o que fazer. Quanto aos homens, se fizerem algum bem, o que de bom vem de cada um e para nós, queridos? Vem de Deus. É Deus que move. Não é bondade de ninguém, é Deus movendo. E nós, quando somos movidos por Deus, nada mais somos que instrumentos na mão dele para fazer o bem. E devemos estar alegres com isso e louvar ao Senhor com isso. Volta comigo de novo para nós concluirmos com um salmo que eu creio deve ser a nossa oração continuamente. 91. Porque esse é o momento que nós estamos vivendo. Salmo 91, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem é esse? Hã? Não. Você não leu o texto, então. Se você leu 90, o primeiro versículo de 90 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Aí ele começa o 91 dizendo: o que habita no esconderijo, aquele que se refugia no Senhor, esse deve dizer ao Senhor, diz ao Senhor, agora sim, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Eu preciso trazer para mim. Eu me abrigo no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. E eu digo e eu declaro ao Senhor: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu Deus. É em Ti que eu confio. Eu não confio na minha força, não confio em medicina, não confio em mais nada, eu confio no Senhor. Porque quem pode garantir alguma coisa hoje, queridos? Ninguém. Mas nós confiamos no Senhor. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudos. Parece uma redundância, mas não é, queridos. É que o pavê era aquele escudo que te pegava do chão até a altura da sua cabeça. É um escudo também. Só que é aquele escudo que te protege do chão à cabeça. Quando ele diz que ele é o pavê, é que nessa perspectiva nada vai te atingir. Então, para que o escudo, pastor? Para proteger aqui. O pavê protegia aqui e o escudo protegia aqui. Se alguém te atacar de frente,
não vai conseguir. Se alguém lançar flechas, quando elas caírem, vão cair no escuro. Ele é o nosso protetor, é Ele que nos defende, é Ele que nos blinda. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Ei, se você está andando na regra do jogo, o prêmio é seu, porque a vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. O prêmio é seu. Ah, mas às vezes há temor porque você está andando fora da regra. E quando anda fora da regra, desde o Éden, a gente se esconde, a gente fica com medo. Meu amigo, se você tiver com a carteira de motorista vencida e ver um policial, você se apavora. Porque tem coisa melhor do que andar certo, queridos? Não tem. Quando você anda certo, olha, pode vir o que for, você tem convicções, você tem certeza, eu fiz tudo direito. Não é? O Mark gosta do Mussum na Blitz. É o leite das crianças, eu não sei o que, depois ele conta a piada. Estava tudo certo, o policial não tinha nada para multar ele. Achou um sujo na placa, foi? Um cocô de passarinho no capô do carro. Como é que tira uma umas 2 cervejas? Tira a multa. Ele entendeu que era sujeira aí, velho. Foi, comprou a cerveja, pegou e lavou o capô do carro com a cerveja e foi embora. Você anda certo, querido, você não tem medo de nada. Eu lembro da minha primeira vez com a carteira de motorista. Eu rodei quase um dia inteirinho para um policial me parar. Porque eu antes dirigia, mas eu dirigia uniformizado, eu era bombeiro militar, né? Aí os caras paravam na blitz, ó, é militar da turma, vá-se embora. Eu sem carteira. Depois que eu tirei a carteira, meu amigo, eu fiquei andando na cidade, ia para um lado, para outro. Rapaz, não tem uma blitz hoje, mas que covardia. Doido para ser parado para puxar a carteira daqui, velho. Mas quando anda errado, você fica com medo. Você não vai poder invocar o que ele está dizendo. Continua aí. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você acha o quê? Que a medida de Deus não enche? Ele é longânimo, Ele é grande em misericórdia. Mas o povo já encheu a medida de Deus ao longo da história várias vezes. Você acha o quê? Que as mortes de judeus no Holocausto foi o quê? Eles encheram a medida de Deus, como Sodoma e Gomorra fez. E o nosso mundo hoje, do jeito que está, queridos, encheu. Deus já não aguenta mais, Ivete. Então as coisas vêm para mostrar quem é Deus, para mostrar quem é quem. O castigo do ímpio virá, querido. Não há de passar não despercebido. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O problema é que muitas vezes pessoas aqui do nosso meio, pessoas do nosso ciclo já pegaram doenças agora do presente e outras até. E Deus os curou. E estão sãos. Porque o mal não pode prevalecer. Ele vai ser vencido em nome do Senhor Jesus. Ah, mas tem crente morrendo, é óbvio, querido. Morre gente todo dia. Irmão Lázaro, perdemos esses dias. Foi hoje ou foi ontem? Dia 19. Tremendo irmão em Cristo Jesus. Profetizou e está lá cantando agora. Como é que era a música? Ainda bem que eu vou morar no céu. Quantos crentes não podem cantar isso, queridos? Porque está com uma vida torta, suja na presença do Senhor. Não se engane. Misericórdia de nós todos. Não se engane. Mas ainda bem que nós vamos morar lá no céu. Aleluia.
porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Confirma o autor de Hebreus no capítulo 1:14. Os anjos são ministros de Deus, trabalhando a nosso favor. Quando você sai para o seu trabalho, Robson, quando você sai para as viagens, o Senhor está contigo. Ora, clama, invoca o Senhor em todo lugar, em todo momento. Anda em plena comunhão com Ele. Esse é o nosso papel, o nosso objetivo, o nosso foco. Porque é o que a palavra diz. Eu clamo ao Senhor. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Janete, esses dias foi sexta-feira, foi entregar sua apostila. Na volta, os cavalos ali naquela parte que desce ali, no meio da pista, quase que ela bate. Vai ser sempre assim na vida do crente, quase, porque os anjos estavam lá. Os anjos estavam lá, guardaram, puxaram, seguraram ela, segurou os carros que vinham atrás, para não bater ela. Eles vão estar lá, sustentando, segurando a nossa mão. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés dos leãozinhos e a serpente, porque a mim se apegou. Se apegou a quem? A Deus. Com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, suscitá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Agora deixa eu te falar uma coisa. A longevidade de Deus para a sua vida é o plano, o tempo dele determinado para ti aqui nessa terra, para fazer o que ele te mandou fazer. Hoje o Cauê perguntou, mas pastor, não teve um cara que viveu 15 anos a mais? Viveu, mas o que ele gerou nesses 15 anos veio a rebelar-se contra o Senhor. Então não tente viver além do que o Senhor disse que era para você viver. Esteja alegre. Longevidade, Ivete, é eternidade com Ele. Não está falando aqui dessa vida, é a eternidade com Ele, porque o que Ele planejou para mim viver aqui, eu vou viver, com corona, sem corona, com peste, sem peste, com doença, com AIDS, com as outras mais comuns aí, chikungunya. Primeiro ano meu aqui peguei chikungunya, quase que eu morro, eu e minha esposa, quase, porque eu não tinha conhecido vocês e Deus sabia que eu tinha que conhecer vocês. Eu vou viver aquilo que o Senhor determinou para a minha vida, é o que a palavra está me dizendo. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Como não vou andar em cima dessa palavra? Como não vou crer? Eu vou crer e eu vou andar em cima dele, em o nome do Senhor Jesus.